Meu Deus! O que é aquilo no céu? É o fim do mundo! É o Homem Bengala. Homem o quê? Tá cego, cara! Sai do meio da rua! Tranquilo, tranquilo! Eu sou Feliz Calabrini, está começando mais um Papo Acessível. E eu estou aqui com ela, diretamente das Areias Cariocas, ela que desceu do morro, desceu do Cristo, subiu o morro, ela, Renatinha Fonseca. Morrendo de frio. Nossa, tá friozinho. 22. Nossa graus. Nossa, muito frio. Muito frio. Eu tô batendo queixo. Vem pra cá, Rê, aqui tá 15, vem pra cá. Ai, Deus. Quero não. E eu também tô aqui com ele, diretamente da terra da salsicha, ele que vai ser deputado federal e montar na bancada da Bengala, ele, Sônia Hipólito. Fala, meus amigos, ouvintes. Ó, a salsicha tá encolhida, cara. Hoje de manhã, aqui estava 8 graus. Nossa senhora. Miseronobilis. Nossa. E além de estar carente, eu estou com frio também. Não, mas aí você falando que a salsicha tá encolhida, fica meio difícil resolver. Mas realmente. eu preciso de alguém que possa ativar esticar a as turbinas salsicha. da salsicha. É. Então, ó, meninas, se vocês tiverem um alicate pra puxar a salsicha de volta, aí, ó, tá a oportunidade. Exatamente. Preciso de alguém que possa esquentar as turbinas. Ai. Tá bom. E diretamente da terra do Piqui, ela que é a cowgirl do Papo Acessível, ela que agora está na cidade ou na fazenda, não sei, ela vai contar, ela, Laísa Cardoso. Olá, queridos e queridas, estou na cidade novamente, com tantos atributos para ter na minha terra, tipo a minha presença nela. Ele fica insistindo em chamar de terra do Piqui, mas tudo bem, estamos aí para isso. Uma semana na cidade, outra na fazenda. Isso. Chique. Privilégio. Uma semana de Rosinha e uma semana de quê? Vou fazer uma personagem aí, Magali. Uma semana de Rosinha e uma semana de Magali, entendeu? Ninguém entendeu a referência toda da Mônica, né? Mas tá bom, vai. Vamos. Entendi, eu só não gostei, mas eu entendi. Chamou ela de comilona. Pois é. Ligeiramente. Não, mas não foi Aí proposital. agora é a hora que ele fala que é porque eu tenho um gato, que nem a Magali, fala que é por isso. Isso, exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser polêmica. Não tem coisa mais sem graça do que o gato. Eu também acho. Acho. Mas serve para um tema... Aliás, depois eu vou falar sobre pets um dia. Mas serve aí para um próximo cast. Gato em casa só nós, né, Sorinho? Exatamente, só o tigrão. Problema de autoestima não tem, né? Problema de autoestima, não tem. Pra quem tá se perguntando aí, Juscelene Braga está fazendo curso, não pôde participar, não está conosco hoje, mas estará semana que vem. E enquanto Na isso... verdade é com doce. Ah, entendi. E segue em nossos corações. Não, com doce. Hoje eu não posso. Hoje eu não tô não sei o quê. É chato. Hoje eu não cheguei. Hoje eu tô com frio. É um cu doce que eu vou te falar também. Ó, mas antes da gente ir pros temas, tem o Lalalê. Mas antes... Braincast de novo? Eu vou fazer isso toda vez. Vou fazer toda vez. É a vinheta mais legal daquele podcast. Não, mais legal é todo mundo fazendo isso, né? Mas antes da Lalalê, eu só quero mandar um beijo pra Sabrina Maia Schmidt, que ela é uma ouvinte nova do Papo Acessível, gente, sabia? Bem-vinda! Olha, que legal. Seja bem-vinda. Isso aí, um beijo pra Sabrina. Que legal. Vamos lá, Lalalê. Bom, já que vocês querem que eu leia, leloei os comentários. A Vera Lúcia comentou: muito bom, parabéns a todos.
A Fabi Laura comentou: adoro vocês, incríveis com percepções e visão de mundo que os videntes não têm. A Maína, também conhecida como a senhora Scalabrini, comentou: uai, Laísa, foi pra mim, hein? Quando que esse programa foi family friendly? Eu também não sei. Quando? Em todo caso, né? Aí a gente tem mais um comentário aqui, que é da Dayana, e ela comentou assim: eita, o Sony fazendo sucesso, hein? Olha. E Scalabrini parece cigano, minha gente. Gosto muito de ouvir vocês. Muito bom. Dai, beijo. Sua linda. Muito bom. Obrigado pelo sucesso. Deus te ouça. Tá? Eu só quero mandar um recado. O sucesso dele reduziu assim, uns 75% depois dessa salsicha encolhida. Depois da salsicha. Aí realmente estraga a amizade, isso aí. Fica difícil. No frio, Soninho, você fala, no frio é mini hot dog, no verão é Viena, né? Cara, exatamente. E outra, não posso entregar todas as minhas características. Depois eu tenho que ficar, né? Segredo. Deixa eu falar uma coisa, ó, Fabi Laura, um recado só pra Fabi Laura. Eu vi teu comentário antes, viu, Fabi? Depois você me fala mais sobre isso, tá? Só pra temos Fabi prints, Laura, temos print. não temos print não, mas só pra falar que eu vi. Gente, só pra levantar um mistério. Conta nós aí, põe no ar. Aí. Exato. Tô sabendo, viu, Fabi Laura? Tô sabendo, viu? Mas tá bom, vamos lá, vamos entrar no primeiro tema, que é uma polêmica, talvez, quem sabe? Bom, ó, polêmica. Vamos introduzir. Mamilos polêmicos. O que vocês preferem? Eu coloco aqui o áudio, primeiro para os ouvintes ouvirem, e a gente vai comentar depois, ou a gente fala da polêmica e depois eu coloco o áudio? O que vocês acham melhor? Vamos fazer um react. A gente nunca fez um react aqui. Bota o vídeo e a gente comenta depois. Depois, tá. Então tá bem. Porque react na hora não vai rolar, tem que colocar na edição, né? Então... Não, é um react adaptado, né, gente? Então react que não é react. Então, ó, vocês ouçam aí, então, agora. São 3 minutos e pouquinho de no react. Aí a gente vai comentar sobre o que esse cara falou, o Sérgio Habib, né, que é o presidente da Jack Motors no Brasil. Ele que também é presidente da empresa SHC, que de automóveis e tal, que deu uma polêmica. Vamos lá, vamos colocar para vocês ouvirem. A Fiat faz carros robustos e simples, que pro dinheiro que o brasileiro tem para pôr num carro, funciona. Trator, o famoso tratorzinho. Não vende. Tentaram vender Palio lá na Europa, nunca vendeu. Cara, pode crer, né? Palio, o Palio é uma febre. Você teve aqui, Palio, né? Então, lógico, quem nunca teve? Quem nunca teve era o carro mais vendido. Então, o que acontece é que o Brasil é um país de renda, o Brasil precisa de carro rústico. Pra gente, e tem mais, então. Primeiro, a gente precisa de carro rústico, porque a gente não tem renda para comprar carro mais caro. Depois, como você tem uma carga tributária a mais alta do mundo em país, você pode achar, sei lá, a Noruega para carro térmico, para carro a gasolina tem mais imposto que o Brasil, mas para carro elétrico tem 0. Mas se você pega assim um conjunto de países normais, e você pode pôr a Turquia e o México no meio, o Brasil tem uma carga tributária em carro muito maior que esses países. Então, para o consumidor final, o carro é caro. Aí olha o que a gente faz. A gente faz o deficiente físico. Deficiente físico é o seguinte: quando a lei saiu em 2009, 30%, era 1% da venda. Como os deputados adoram fazer generosidades com o bolso dos outros, eles começaram a abrir um monte de liberalidade para carro para deficiente, onde você paga uma carga tributária muito menor. Então, por exemplo, minha mãe tem 92 anos. Se eu escrevo para o governo falando que eu tenho que levar minha mãe para o hospital uma vez por mês para fazer uma visita, que ela tem 92 anos, eu posso comprar um carro deficiente. Teu filho quebra a perna jogando futebol, você pode comprar um carro com deficiente. Eu tenho um problema na perna. Se é surdo de uma orelha, você pode comprar um carro com deficiente. Aliás, para resumir, fizeram a estatística. 25% de quem tem habilitação poderia se candidatar a comprar um carro. 25% dos motoristas. E hoje, 20% das vendas de carro é deficiente físico. Você sabe o que o governo podia fazer? De novo, maioria silenciosa. Acaba com o deficiente físico e você baixa o preço dos carros em 5%. Você pode baixar a carga, porque esses daí não pagam imposto quase.
E aí todo mundo ia comprar carro mais barato, mas é a maioria silenciosa. Todos nós íamos comprar carro 4% mais barato, mas a gente não reclama. Agora, o deficiente, que não é, porque o filho dele quebrou o pé jogando futebol, e com isso ele consegue uma carta para comprar carro de deficiente, ele vai pagar 20% o carro dele mais caro. Ele vai fazer um baita de um barulho. Você tá falando que, então, assim, o deficiente que precisa ter aquele carro adaptado, e que às vezes o cara dirige com a mão, não sei o que lá, esse cara, ele... Não, esse é menos de 1%. Entendi. Esse é menos de 1%. Esse cara quase não existe no mercado. Não, a gente vende carro para deficiente. Gente, as pessoas que compram carro para deficiente, a gente como a gente. Não tem problema nenhum. Se é surdo, Moreira, seja deficiente. Não, é que nem... Eu tive trombose na perna com 18 anos e meu médico na época falou assim, você tem direito, você quer uma carta? E eu poderia, só que, eu consigo andar normal. Eu tipo assim, nunca comprei. Mas eu poderia pegar a carta lá, levar lá 30% a menos. Por isso que dos 25 que o Boris falou, mais ou menos 20% compram com deficiente. É uma vergonha o deficiente físico no Brasil. Nenhum país do mundo tem isso. É que nem meia entrada em teatro. É a mesma coisa. Quem vai no teatro, basicamente, é gente mais idosa, minha faixa etária. Eu não preciso pagar meia entrada no teatro. Sabe o que acontece? O cara de 30 anos paga mais caro. Porque alguém tem que pagar mais caro. Conclusão, tem menos público. Sim, a galera tá até se matriculando, às vezes, em curso aí gratuito pra pegar uma carteirinha. Pra pagar meio ingresso. É ridículo isso. É loucura, cara. Então. E aí, minha gente? E aí? O pessoal já ouviu? E aí, o governo tem que acabar com o deficiente? Será que ele quis dizer isso mesmo? Vamos lá. Olha, pra mim veio na cabeça assim, paredão, todos os deficientes lá no paredão e a tropa, o batalhão. Pelotão de fuzilamento. Pelotão de fuzilamento e elimina os deficientes, porque realmente atrapalha, né, gente? Que sociedade pode progredir com tanto deficiente comprando carro? Fala sério. Sarcasmo! Essas pessoas se locomovem sozinhas. Como assim? Um absurdo, gente. Um absurdo. Certo. E aí? O que eu posso dizer de uma coisa dessa? Bom, eu acho que essa parte foi a que mais chocou na fala dele. Mas é lógico que eu tô aqui brincando, fazendo uma ironia. Atenção, eu fiz uma ironia. E não dá para imaginar, eu acho, né, gente? Eu não sei qual é o limite dessas coisas. Limite da imbecilidade humana, a gente nunca sabe, mas não dá para imaginar que alguém ouviu ele dizer isso e imaginou isso que eu falei, né? Um paredão com os deficientes lá e metralha todo mundo. Não foi isso que ele quis dizer. Ele se expressou super mal, né? Super mal, e ficou um negócio esquisitão, chocante. E depois o resto, né? O resto que ele fala aí, que eu não acho que esteja, assim, 100% errado. O raciocínio dele pode não estar 100% errado, mas demonstra bastante desconhecimento a respeito da situação de uma pessoa com deficiência, né? Ele demonstra, inclusive, assim, eu até ouvi uma fala da Mara Gabrilli, e ele, inclusive, ela afirma isso, né, que não se consegue isenção de imposto para comprar carro do jeito que ele fala aí. Vamos mandar a carta pro presidente. Não, carta pro presidente. Ela afirma, por isso que eu tô dizendo, por isso que eu tô dizendo que ela afirmou coisas que ela tá ali garantindo que não são assim e tal, que eu, Renata, não sei se realmente há essa garantia toda, mas com certeza mandando carta pro presidente, não é. Não. Você consegue isso. Claro que ele foi irônico ali, né? Ele falou, eu vou mandar uma cartinha, minha mãe tem 92 anos, vou mandar uma cartinha pro governo aqui e tal. Essa cartinha pro governo, ele quis dizer assim, vou aplicar pra minha mãe e tal. Ele foi irônico também, né? Também. Foi também, mas foi desrespeitoso pra caramba, né? Assim, com a pessoa com deficiência, botou todo mundo no mesmo saco. A gente sabe muito bem que em tudo que é lei, o Brasil é o país em que lei pega ou não pega. É uma excrescência, uma loucura. Sim. Isso. Mas é assim que funciona. Então a gente sabe que é assim, a gente sabe que tudo isso acontece em fraudes, né? Nesse tipo de situação, de isenção, de cotas, de não sei o que, tem sempre alguém querendo se dar bem
sem estar enquadrado naquele grupo ali. A gente sabe disso. Mas não dá para você pegar todo mundo, colocar num pacotão e dizer que, sabe, não tem que dar isenção para ninguém. Não é assim. Né? Essa isenção, ela não é um privilégio, né? Não é, como as outras coisas todas que existem, as cotas e tal, não são um privilégio, existe uma razão para isso, e o cara demonstra que ele não tem a menor ideia do que ele está falando. Tá? Eu não tô falando aqui, deixa eu só concluir lá. Eu não estou falando aqui da questão econômica, tributária, eu não estou falando disso. Estou falando em relação à pessoa com deficiência. Eu tô me coçando aqui, mas vamos seguir a ordem, vai. Vamos lá, Soninho. Não, pode falar você primeiro, vai. Não, vamos lá. Porque senão vai ficar muito... muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu vou concordar com a Renata, eu sei que você vai discordar. Eu prefiro que você discorda pra gente criar polêmica aqui, porrada mesmo. Olha, gente, então tá, vamos lá, eu concordo com ele. Pra começo de conversa, eu concordo com ele. Primeiro que ele não quis dizer em momento nenhum. Ele se expressa mal? Sim, se expressa mal. Ele é um Shrek se expressando sobre isso? Sim. O cara precisa contratar uma assessoria melhor, um departamento de VDM melhor, viu, Habib? Tô disponível, tá? Se precisar, estamos aí. Assim, ele se expressa mal, porque quando ele falou assim, o governo tem que acabar com o deficiente, obviamente, é só ter um pouquinho de bom senso, né? Ele quis dizer o quê? O governo tem que acabar com essa mamata de carro para deficiente para qualquer um. Porque assim, a lista é gigantesca. Assim, ele não tava falando, tanto é que ele fala depois no vídeo, pode voltar aí, ouvinte. Ele fala no vídeo uma hora, ele fala carro deficiente, ele não sabe nem se expressar sobre isso direito, né? Ele tava num podcast ali e tal, ele não tá usando os termos corretos, ele fala carro deficiente. Ele não fala, onde que existe um carro deficiente? Não existe carro deficiente, gente. Existem pessoas deficientes. Carro deficiente não existe. Então, é óbvio, assim, tá na cara que ele quis dizer assim, o governo tem que acabar com essa mamata, porque você que quebra, o pai tem um filho que quebra o pé, vai lá e consegue um carro com isenção. Em vez dele falar carro com isenção, ele falou carro deficiente. Ao invés dele falar lei de isenção, ele falou o governo tem que acabar com o deficiente. Ele não estava atacando as pessoas com deficiência. O Diário PCD fez ali, o Soninho colocou no grupo pra gente ver, fez ali, puta de um escarcel, não sei o que, 10 pessoas falando, deputada, senadora, e os cambal. Gente, menos mimimi, menos. Né? O cara falou ali claramente sobre a liberalidade que é essa lei. Eu, você, o Sony, Lala, o deficiente físico, claro que tem direito ao carro com isenção, é óbvio. Ele fala ali que o carro com isenção, para pessoas que são deficientes mesmo, de fato, que precisam, é menos de 1% das vendas. O resto é 20% das vendas. Então, assim, eu conheço o caso real, tá? Não é que eu ouvi do meu tio, do churrasco, do Zap, que botou lá do amigo dele. Não, é caso real. Que uma mãe, uma senhora que tem condições financeiras, sim, ela tava com um probleminha na mão, tá? Uma tendinite, uma coisa um pouquinho mais assim, que não tô dizendo que o problema não era grave. Assim, o problema... Ela perdeu a força na mão, uma coisa assim. E ela tinha que comprar um carro automático. E ela teve direito à isenção. Ela enxergava, ela ouvia, ela andava. Ela tinha um probleminha na mão que ela não podia mais passar a marcha. Então, assim, é justo? É justo essa pessoa ter direito? Então, pois é, mas é sobre isso que ele estava falando. Não era sobre, vamos acabar com os deficientes. Não, gente, vamos ter um pouquinho mais de bom senso. Ele ainda fala assim, claro que, de novo, a fala dele não é a correta. O modo dele se expressar não é o correto. Mas ele fala assim, gente, a maioria das pessoas que compram carro é gente normal igual eu e você. Ele fala pro apresentador lá. Aí você fala assim, mas ele tá falando que o deficiente não é normal. Não é isso, gente. É que vamos combinar que ter deficiência não é uma coisa assim, digamos, comum. Não é. Assim, vamos lá. Entra você, deficiente visual, no restaurante. Quantos deficientes você vai encontrar lá, além de você? Entra num shopping. Quantos tem lá, além de você? 1, 2... entre milhares. Então, assim, ele se expressa mal, sim, mas, obviamente, ele não quis dizer tem que acabar com a pessoa com deficiência. Ele não foi capacitista, não acho. Ele foi um ogro nas palavras. Isso sim, precisa ter uma assessoria melhor. Já falei, Sérgio Habib, contrate uma assessoria melhor, que você tá ruim de assessoria. Né? Porque você, para chegar num podcast desse, que tem o alcance que tem, que é o Primocast, né? Para quem quiser ouvir lá a entrevista completa, é o Primocast 330.
tá? Então, assim, pra chegar num cast dele, ele já deu várias entrevistas em vários casts, e não é a primeira vez que ele fala isso. Há 3 anos atrás ele já falou alguma coisa, entendeu? Então, assim, essa é a minha opinião. Eu concordo com ele, assino embaixo. A lista é muito grande pra quem pode comprar. E outra, tem outra estatística ali que ele solta ali. 25% das pessoas que têm CNH poderiam requerer um carro com isenção. 25%. Gente, é o quê? É espinhela caída, que mais? Dedinho quebrado, unha encravada. Porra, gente, aí é demais, né? Vamos combinar? Muitas coisas aqui envolvidas, né? Primeiro que nem sempre o que tá na lei é justo, né? Isso é um exemplo claro disso. Outra coisa, na própria lei de isenção tem um erro na compreensão do que vem a ser uma deficiência, porque por conceito, deficiência é uma limitação de longo prazo. Uma limitação que, obviamente, vou ser redundante aqui, mas é uma limitação que limita, de fato. Mas olha lá, uma mão com tendinite grave é uma limitação de longo prazo. Não, mas você vai deixar eu terminar? Sim, senhora. Pois não. Que efetivamente, né, afeta, que compromete, aí é que tá, né, a questão da interpretação textual, vamos dizer assim, que compromete efetivamente o exercício das atividades diárias da pessoa, diárias, cotidianas, etc. Uma pessoa que tem tendinite não tem suas atividades diárias efetivamente comprometidas. Talvez ela precise fazer adaptações mínimas, né, no caso da mulher que não consegue mais passar a marcha do carro. É uma adaptação mínima que ela tem que fazer, mas não é uma adaptação tão grande, vamos dizer assim, quanto a que eu vou precisar fazer se eu quisesse dirigir. Eu preciso de um carro que seja inventado, que né? Não tem nem essa tecnologia nem existe. Usa o cadeirante. O cara não pode acelerar e frear, por exemplo. Ele precisa da adaptação do freio e tal na mão. Do freio, das marchas, talvez. Eu nunca dirigi, não sei. Não entendo de carro. Mas a questão é a discrepância, entendeu? A abrangência. A lei de isenção, ela é necessária. E ela não é necessária por questões monetárias. No meu ponto de vista, né? Ela é necessária por questão de reparação mesmo. Reparação social, reparação histórica. Mas monetária também. Porque Não, monetária também. Mas é que eu tô dizendo que eu não posso limitar esse direito a uma pessoa com deficiência, porque essa pessoa com deficiência tem condições de pagar. Mas não é limitado. Acho que tem a ver. Não, eu tô dizendo que não é, mas muitas outras políticas públicas são. Não, sim, e aí, tudo bem. E eu acho que é errado, entendeu? Se eu tenho uma limitação, né, eu não vou desglaucomar. Eu não tenho outra forma de me locomover, considerando que, né, transporte público é deficiente, que eu não posso dirigir por mim mesma. Então, eu preciso, o que eu, né, economizo no carro, eu vou ter que estar gastando para alguém dirigir para mim. Sim. O carro não vai andar sozinho. Então, assim, mas são coisas que precisam ser pontuadas. Exato. Mas não é essa a lógica das pessoas. Elas veem a isenção como, né, um benefício, um privilégio, uma vantagem que você está levando. E não são vantagens, são medidas compensatórias, né? Na ciência política, a gente chama isso de pesos e contrapesos, entendeu? Sim, tratar o desigual quem é desigual, né? Exato, sim, exato. Isso aí. Vai lá, Soninho. Bom, vamos lá. Bom, o que eu acho desse cara? Pra mim, eu acho que ele, assim, é uma pena que uma Jack Motors, né, que é uma empresa chinesa que no Brasil já não deu certo, né? Vamos combinar, né? Que eles tentaram vir pro Brasil, montaram uma fábrica lá na Bahia e acabou não dando certo, e agora estão voltando novamente. Abriram várias concessionárias e faliram, até porque, e dá pra saber por que isso aconteceu, porque o presidente da empresa é um tosco, né? E aí, o que você falou é muito verdade. Que primeiro o cara ele não tem a mínima ideia do que é uma pessoa com deficiência, mas tem coragem de chegar num podcast e falar uma coisa absurda dessa. O que é interessante é que, assim, ó, eu já comprei carro com isenção várias vezes, né? E quando a gente compra um carro com isenção, a gente é isento de impostos. Então, quem deixou de ganhar é o governo. Sim. Mas a fábrica, a concessionária, ela ganha dinheiro com isso. Até porque hoje, eu não sei no Brasil inteiro, mas pelo menos vou falar aqui de São Paulo, onde eu conheço. Todas as concessionárias hoje, se for aqui em São Paulo, tem 2 vendedores especializados
em carro PCD. É claro que tem, é 20% das vendas, cara, com certeza. Então é o seguinte, por que tem? Porque virou um comércio, hoje as concessionárias entendem que elas ganham muito dinheiro com isso. Outro exemplo que é interessante, praticamente as grandes concessionárias de marcas que estão aqui no Brasil, elas estão todos os anos na Reatec, demonstrando os seus carros para as pessoas com deficiência. Mas é claro, Soninho, elas estão, assim, as concessionárias, é óbvio que elas estão ganhando dinheiro, a crítica não é em relação às concessionárias. Então, mas aí, se eu sou presidente de uma concessionária, certo? E aí eu sei que hoje existe um mercado de 25% carro PCD, independente se a pessoa, cara, vamos pensar, né, ter as pessoas com deficiência que precisam, conforme ela lá colocou aí, legal. Mas vamos pensar que também tem pessoas que dão um jeitinho, consegue lá um laudo com o médico e vai lá e compra o carro. E essas pessoas que dão esse jeitinho, que é o jeitinho brasileiro, que a gente sabe que isso aqui existe muito, elas não podem nos prejudicar, né? Porque a gente compra carro de existão, porque a gente não tem, né? Ela lá colocou, a gente não tem transporte público adequado, a gente precisa de alguém para nos levar, ir e vir, essa discussão que não leva. Agora, o que é interessante, é que quando eu fui comprar o carro, que não faz muito tempo, por exemplo, você pega a Jeep. A Jeep, ela além da isenção, que é o IPI e o ICMS, ela dá mais um bônus para a pessoa com deficiência comprar carro com a Jeep. Sim, mas por quê? O carro é pelado, né? Você tá ligado, né? O carro é o mais pelado da linha, né? Então, Fernandão, mas olha que interessante. Ele é pelado, mais ou menos, porque a isenção do IPI, que é federal, né? O IPI, isso, ele é federal. É federal e ICMS é estadual. Ele permite você comprar carro até R$200 mil. Sim, IPI sim. Então, legal, beleza. Então, se você quiser hoje comprar um carro de R$200 mil, você vai ter isenção do IPI. Com R$200 mil, você compra um belo de um carro. Compra, mas não compra, não. O carro mais barato que a gente tem hoje no mercado tá beirando R$100 mil. Não, peraí. E aí eu falo, calma. Não é porque vocês são homens que vocês estão sabendo de mercado de não carro. Tá beirando 100 mil, não, lá. O carro hoje tá, popular sim. mais barato no Brasil custa R$70 mil. Hoje no Brasil, custa R$70 mil. Mas com 200 não compra um carro belo de um carro, não, mas gente. não tô falando de aí BMW, vai muita né? concepção de belo do carro. Um HB20 HB20 sedã você vai pagar próximo de R$130 mil. É um belo carro pra quem é fazendeiro. Exato. Né? Você não compra uma Hilux, né? Hilux você não compra. Agora... eu curto vocês. Agora, pra quem mora em Minas, Osasco, Rio de Janeiro... Mas assim, então, 200, acho assim, mas lá hoje com R$200 mil você compra um carro legal. Você compra um carro bacana. Você compra um Corolla Jeep, zero. Vamos falar alguns carros. Você compra um Corolla, você compra um Jeep Compass, você compra um Creta. Você compra carros legais, assim, você compra hoje uma HRV, são carros mas bacanas. Aí tem um pequeno parênteses aqui, que não é só você ter o dinheiro para comprar o carro. Não, calma, a gente chega... Tem que ter, a pessoa tem que ter uma condição de manter aquele carro. Não, mas isso é outra história. Isso é outra história. Não, mas isso não pode ficar, isso não pode ser, assim, obliterado. Não, mas é que o Soninho tá falando, Lala, de assim, isenção de IPI. O IPI permite você comprar carro até R$200 mil e você vai ter, dependendo da motorização, até 12% de isenção do IPI. Então, é que tá, 12%, e algumas empresas, eles dão mais 5, 7, 8% a mais de bonificação. Sim. Então, geralmente, o IPI, que é 12, pode chegar a 20. Então, o 20% de um carro de R$200 mil... É R$40 mil. Ele vira 160. Isso. Né? Beleza. Só que o que acontece? Bom, então eu e o Fernando fomos lá, vamos na concessionária, a gente foi lá e comprou um carro. Então um carro de 200 virou 160. A concessionária faturou, ela ganhou, ela teve lucro com isso. Quem deixou de faturar foi o governo. Então o que tem a ver o cara da Jack reclamando do negócio desse? Tudo. Esse é um ponto. Tudo a ver. Quer que eu posso rebater esse ponto? Ganhou, cara. Posso rebater esse ponto? Mas pode. Então, assim, a concessionária ganhou. Mas nós, como cidadãos, nós pagamos o imposto, certo? Se todo mundo pagasse o imposto poderia ser menor. O imposto sendo menor, não tendo essa extravagância toda de 20% da população que compra carro com isenção,
o imposto poderia ser menor. Ele poderia ser menor para todo mundo. Então, Esse é o ponto. Outra coisa, mas aí que tá. Mas aí que tá. Mas aí que tá, Scalabrini. O problema não tá com o cara da Jack. Não tá com o cara da Jeep. Não tá com o cara da Fiat. O problema tá com o governo. Não, sim. Não, mas... o problema tá com todo mundo. Se tem alguém que tem que reclamar e falar assim, pô, peraí, cara, tá tendo alguma coisa errada aqui, quem precisa resolver isso é o governo e tá lá a secretaria da pessoa com deficiência pra resolver esse problema. Não, sim, mas o cara deu uma opinião, ele soltou ali e falou assim, ó, por mim, teria que acabar com essa lei, porque menos de 1% é realmente deficiente, não sei o que. É uma opinião dele, assim. Vamos colocar aqui o menos de 1%, não, porque nós somos, hoje, se for pegar aí a questão da nova ciência aí, nós estamos falando de quase 20 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então somos 10%. Algum tipo de deficiência, não é isso? Algum tipo de deficiência. Não, com deficiência. É isso. É com algum tipo de deficiência, lembrando que é uma autodeclaração. Agora, agora vamos lá. Esse é um ponto. Agora, a gente também tem direito ao ICMS. Só que o ICMS, cada estado, ele coloca um valor do carro. Sim. Então eu vou pegar aqui o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele fala que para você ter isenção de ICMS, o carro tem que custar no máximo 120 mil. Ah, aumentou? Porque era 90, né? Aumentou a 120? Então, aumentou para 120. Então, olha que coisa estranha. Então, por exemplo, se o governo federal me libera para comprar um carro de 200, mas o estado não me libera. Claro que o Estado tem muito mais prejuízo no ICMS, o Estado tem muito mais prejuízo no ICMS. Então, aí o Estado chega pra mim e fala assim, não, você quer comprar você quer ter isenção do ICMS, não pagar IPVA, você compra carro até 120 mil. Mas peraí, você pode comprar de 200, só que você vai ter isenção do carro até 120. Você pode comprar de 200. Os 80 remanescentes, você vai pagar ICMS, só nos 80 remanescentes. Então, mas é que aconteceu. Eu vou te falar, aí que tá o grande problema. Porque eu fiz isso, eu comprei um carro acima de 120, lá atrás, entrei com a isenção do IPVA, eu tive que entrar judicialmente e perdi. Eles não aprovaram. Do IPVA? Do IPVA. E nem do ICMS. Mas você não pagou até 120? O ICMS você teve isenção até 120, não teve? Não, eles não liberaram. Porque o carro, a nota do carro, eles alegaram que a nota tinha que ser uma nota de 120. Meu carro não tem a nota de 120. Então eles mesmos estão infringindo a lei, porque assim, o que se sabe na lei é isso. Então, aí que tá o detalhe. Então, assim, aí depois, beleza, eu fui lá, comprei, eu quero, eu tenho deficiência visual, eu não quero pagar IPVA, eu tenho esse direito. Sim. Não, eu entrei na justiça e aí foi alegado que eu tenho que pagar o IPVA porque eu comprei um carro mais caro de 120 mil reais. Entendi. Então, o que acontece? Mas, vamos lá, o meu carro foi da Hyundai. A Hyundai ganhou com o Sony. A Hyundai tá feliz com o Sony. A Hyundai fala assim, Sony, volta aqui daqui 2 anos, cara, e compra um novo carro. Muda seu carro. Tem aqui novidade pra você. Cara, agora, quem me prejudica, talvez, quem deixa de faturar, é o governo. Mas o governo faz isso por quê? Porque, cara, nós somos pessoas com deficiência e precisamos nós precisamos, mas muita gente não precisa e tem isenção. Mas aí beleza, mas eu não posso, o presidente da Jack, da Jeep, eles não podem falar por todo mundo, dá pra colocar todo mundo. Ele não falou todo mundo. Não, ele não falou todo mundo. Ele falou da opinião dele, cara. Ele deu a opinião dele. Ele falou justamente por quem não deveria utilizar e utiliza. Agora, cara, mas é a opinião dele. Opinião dele. Eu não posso aceitar uma fala dessa, sendo uma pessoa com deficiência, a gente luta por inclusão, a gente tá aqui por isso, a gente leva a notícia, nós estamos aqui com os ouvintes, conversando. A gente não pode, assim, é muito complicado a gente concordar com um negócio desse. Um cara que tem uma visão dessa. Porque eu não tenho culpa se o meu vizinho, ele vai lá e arruma um laudo clandestino e vai lá e consegue comprar um carro. Não é clandestino, Sony. Ele não culpou você. Não importa se o cara tá com menos uma unha. Importa, claro que importa. Ele não pode misturar tudo. Não, mas importa sim. Sabe por que importa? Porque chama-se Custo Brasil. Chama-se Custo Brasil. Mas beleza, mas pra Jack não faz diferença. Faz. Olha só, faz diferença porque enquanto a gente tem esse tipo de pensamento, a gente não tem inclusão de fato, porque a gente tá colocando num saco
gente que não devia estar lá. Tá bom, mas não, Lala, não tá bom, Sônia. Não, tá sim, mas não, gente, você tem que entender uma coisa. Se isso tá bagunçado, é porque não tem uma gestão que cuida disso. Não, aí tudo bem. Aí não é Jack, não é a Jeep, não é a Ford. Não, mas ele não criticou as marcas. Ele não criticou. O culpado disso é o governo, mas as concessionárias, as empresas estão ganhando em vender carro pra gente. Não, mas claro que estão ganhando, Soninho. Mas assim, ele não criticou as marcas, ele não criticou as concessionárias, ele não falou que as concessionárias não deveriam vender pra... Não, ele não falou isso. Então, se ele tá vendendo pra pessoa com deficiência, se ele tá vendendo, mas tá olha ganhando, só. o que ele tem que... Ele não tem que entrar nesse mérito. Por que não? Só, Ele quer ser... Cara, ele é polêmico, político também, Soninho. Ele é filiado a partido, ele é político. Ele foi incitado a falar. Ele foi incitado a falar sobre isso. Então aí a gente vai chegar num outro ponto. Que o governo de São Paulo hoje é de um lado e o governo federal é do outro. Os dois não se conversam e os dois não entendem. Porque, vamos combinar, o certo para pessoa com deficiência é ter o IPI e o ICMS de um carro de 200 mil. Ah, sim. Não, o certo, na minha opinião, é ter IPI e ICMS de um carro de 1 milhão, se eu quisesse. Esse é o certo. Então, exatamente. Na minha opinião. Agora, por que o governador de São Paulo não libera o carro? Porque, cara... Ai, tá certo. Porque pro Estado é mais prejuízo. É prejuízo, e mano. Justamente porque muita gente sim. que não devia comprar, compra. Então, eu acho que a questão é justamente essa. Do jeito que ele falou ali, nós temos um problema. Qual é o problema? O problema é que a isenção está sendo dada a quem não precisa. Sim. Teoricamente, não precisaria, né? Porque não é deficiência grave, enfim. Não é teoricamente, é efetivamente. É na não prática. precisa. É, efetivamente. Tudo bem. O problema é esse. Qual é a solução? A solução é que a isenção seja mais cuidadosa e seja dada só para quem realmente precisa. Do jeito, na declaração dele, ele faz parecer que o problema é a pessoa com deficiência ter isenção. Ele não fala isso. Exatamente. Desculpa, gente. Ele não fala isso. Faz sim. Olha, ele pode ser tosco na fala dele, mas ele não fala isso. Ele não diz que tem que acabar. Ele não está dizendo que tem que acabar com a isenção? Não, ele está dizendo que tem que acabar com... Sim, ele está defendendo um ponto, tá? Que assim, todo mundo, político ou não, pode defender um ponto. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá, Congresso, vamos acabar com a isenção, porque eu acho que não deve ter isenção. Ó, vamos acabar com as cotas, porque eu acho que não deve ter... Isso é um ponto de vista que eu, particularmente, discordo. Eu não acho que tem que acabar com... Assim, vamos lá, eu discordo no ponto que ele está colocando, filosoficamente, vamos colocar assim, né, que tem que acabar com a isenção. Eu discordo dele, mas ele tem o direito de defender isso. Agora, é diferente, ele defender que tem que acabar com a isenção, é diferente ele estar atacando a pessoa com deficiência ali... Assim, na cara. Só, ele não tá atacando. Direito de ter opinião. O pessoal que é contra a vacina também tem direito de ter isso não opinião. É opinião. Desculpa. Não, isso não é opinião. Sei lá, que a Terra é redonda, também tem direito de ter essa opinião. Direito de opinião não é assim. Desculpa. O que ele não tem direito é de chegar lá, falar daquele jeito, totalmente desrespeitoso, demonstrando não saber nada sobre a pessoa com deficiência e defendendo uma solução que não é a solução certa. Não é a solução. Eu concordo que não é a solução certa. É acabar com a isenção. O carro da Jack Moss é uma bosta. Você que está nos ouvindo, não compra carro da Jack Moss porque é uma merda. É um carro de bosta. Mas, ó, deixa eu falar. Manda esse Sérgio, o Habib, pra puta que pariu. Entendeu? Eu tô achando você nervoso. Não, mas olha só, deixa eu falar uma coisa. É diferente. Ó, desculpa, eu vou ter que fazer um corte aqui pra falar o que você falou. Não tem nada a ver com opinião, assim, defender, ser anti-vacina não é opinião. Uma coisa é você falar assim, olha, gente, eu acho abacaxi uma merda. Não gosto de abacaxi, eu gosto, tá, gente? Mas só tô dando um exemplo. Eu não como abacaxi, não gosto, é uma merda, isso, aquilo, não sei. Isso é uma opinião. Outra coisa é você falar assim, olha, gente, não como abacaxi porque abacaxi dá câncer. Isso não é uma opinião. Isso você tá dizendo uma mentira, uma fake news. O cara defender assim... O cara defender o seguinte, olha, gente, eu acho que não deveria ter isenção, porque menos de 1% das pessoas com deficiência que compram um carro, de verdade, né, de pessoa com deficiência de verdade, que compra carro, ele tá dando a opinião dele. Ele não tá falando assim, gente, eu acho que... E de onde ele tirou essa estatística? O cara é presidente. Exatamente. O cara é presidente da SHC, segundo, assim, olha, vamos lá, eu não trabalho com automóveis. O cara tem trocentas concessionárias. Ele deve ter uma estatística dele.
né? Não, o cara deve ter um parâmetro. E outra coisa também, tem que entender, realizada. Assim, cara, se você chegou numa concessionária com laudo, dizendo que você tem um CID, tá assinado pelo médico, e muitas vezes tem que ser pelo médico do SUS, quem pode da concessionária, o CEO, o presidente, o diretor, não importa, questionar. Mas não é isso que ele tá fazendo. Mas ele não tá fazendo isso, Sônia. Mas nem é interesse. Ele tá ali pra vender, cara. Sim, nem é interesse dele questionar. Ele não vai questionar. Sabe o que ele tá questionando? Sabe o que ele tá questionando? Ele tá questionando a lista de pessoas que podem comprar carros com isenção. É isso que ele tá questionando. De pessoas que podem comprar carro, quem determinou é o governo. Tudo bem, mas ele pode questionar, não pode? Que liberou, mas ele pode. Ele primeiro ele precisa entender o que é pessoa com deficiência. Cara, eu acho que ele não tá atacando a pessoa com deficiência, pra começar a conversa. Ele não atacou a pessoa com deficiência. Tanto é que ele não pode ele não pode falar daquele jeito. Não, tudo bem, o jeito é tosco. Você até começou a falar aqui que o jeito é tosco, que ele precisa ser mais precisa ter assessoria, eu concordo com você. Agora sim, tem uma parte lá... Já pensou se um cara desse vira presidente do Brasil, o que podia acontecer com a gente? Você sabe o que pode acontecer? Se ele fala tosco desse jeito, pode ser igual já foi, né? 4 anos atrás. Mas a questão é o seguinte... Então, 4 anos atrás também quis acabar com as cotas. Não, na verdade, tudo bem, mas não vamos misturar. O negócio é que assim, se um cara desse, expressando-se mal, mas tendo um pensamento que eu e Fernando entendemos que tá mais ou menos com o que deveria ser, se uma pessoa com esse tipo de pensamento vai para a presidência, talvez a gente pode ter uma virada de chave nunca antes vista, porque aí a gente vai ter uma revisão das leis que existem para que o guarda-chuva não comporte tanta gente embaixo. E aí você sonhou e acordou. Desculpa, mas não foi essa a proposta dele. Não foi essa a proposta dele. Não foi. Eu tô dizendo que é uma coisa que poderia acontecer. Gente, sim. Foi essa a proposta. Ele não, pelo menos no meu entendimento, em nenhum momento ele tá falando vamos acabar com a isenção, ponto. A fala dele é vamos acabar com a isenção para quem não precisa. O que isso significa? Ele fala isso sim. Ó, tem um ponto do podcast, tem um ponto ali, se depois vocês quiserem ver de novo o videozinho, o áudiozinho lá, do corte que eu fiz, tem um ponto do podcast que eu não lembro o nome do entrevistador lá, tá? Que ele fala assim, não, mas peraí, você tá falando do deficiente físico mesmo, que precisa adaptar o carro, não sei o que. Ele falou, não é dessa pessoa que eu tô falando. Eu tô falando do pai que tem um filho que quebrou o pé, que é uma deficiência temporária, vamos combinar? Quebrou o pé, vai arrumar o pé, beleza, não ficou sem o pé, né? Eu tô falando disso, daquilo, ele não tá falando da pessoa com deficiência física que precisa, de fato, adaptar o carro, precisa ter o acelerador na mão, o freio na mão e não sei o que, porque é difícil, né? Ele não tá falando dessa pessoa, ele não falando em nenhum momento do cego, por exemplo, né? Ele não tá falando dessa pessoa, ele tá falando das pessoas que... A lista é enorme, gente. Enorme. Então é disso que ele tá falando. Então, mas tá bom, mas assim, o que ele tem que entender, ele não pode, de maneira alguma, e da forma que ele coloca, das palavras que coloca, ele não tem direito e poder pra chegar, ele pode dar uma opinião, mas ele não pode questionar, porque quem tem que falar assim, quem tem que falar sobre a lista das doenças, dos CIDs que entram ou não entram, é o governo. Não, cara, desculpa, a sociedade pode discutir isso. Cara. Não, ele tem o direito sim. Cara, a gente pode discutir, só que a gente pode discutir tanta coisa sobre pessoas com deficiência que assim, é muito fácil, vamos mudar, começar do zero. Não tem como, assim, o carro tá andando, cara, tem que trocar pneu, o carro andando, não dá pra mudar do zero, não dá pra parar a lei de cotas, não dá pra parar a isenção, não dá pra... Cara, não tem como. Você quer ver como isso? Mas existe regra de transição, e existe regra de transição igual tem com reforma previdenciária. É a mesma coisa, você não para de aposentar as pessoas, mas você cria regras de transição. Sim, e também tem outra coisa. Cada dia tem mais doenças, cara, mais problemas. Quantas pessoas tiveram sequelas do Covid, tiveram que tem direito a comprar carro com isenção? Quantas pessoas com sequelas do Covid e agora vão se aposentaram por invalidez? Cara, beleza, mas a questão assim, a gente pode concordar ou discordar, mas assim, ele tem o direito da opinião que ele deu ali. Assim, deu de uma forma tosca? Deu. Agora, vamos colocar assim, se ele tivesse falado assim, olha, gente, na minha opinião, vamos mudar a forma e sem alterar o conteúdo, tá? Mudar a forma sem alterar o conteúdo. Se ele falasse assim, gente,
Olha, eu acho que esse negócio de isenção, né, de carro com isenção e tal, a lista é muito grande, gente, tá? Eu vejo nas minhas concessionárias, as pessoas que compram carro com isenção, a maioria que compra carro com isenção, não é pessoa com deficiência de fato, né? Porque o deficiente físico realmente precisa, né? O deficiente visual... invisíveis. Mas calma lá. Aí ele fala assim, então, porque eu vejo, por exemplo, né, o pai que tem um filho que quebrou o pé e acaba conseguindo isso faz com que? Isso faz com que se aumente o custo do Brasil. Por isso que os nossos impostos também são altos, porque tem que abarcar esse tipo de coisa. Eu não sou contra a pessoa com deficiência de jeito nenhum, mas eu acho que essa lista é muito grande. Mudava a forma e o conteúdo seria o mesmo, só que ele é tosco na hora de falar, é só isso. Então, pois é, que ele é tosco, então é ele que vai pra puta que pariu e vamos mudar de assunto, porque nós não vamos concordar aqui, cara. Entendeu? Nós não vamos concordar, porque, cara, não tem como concordar com um cara tosco. A palavra é essa. Mas você discorda do conteúdo? Você discorda do conteúdo? Os caras são toscos. Tá, você discordou da forma, do conteúdo você discorda? Agora, o que ele poderia chegar e falar assim, olha, existe carro. Primeiro assim, nós ganhamos, a gente fatura 25% do nosso faturamento com carro com isenção. Cara, nós adoramos atender pessoas com deficiência, temos pessoas treinadas e agora, talvez, na minha opinião, tem muita gente que compra o carro sem ter deficiência, mas não cabe a eu dizer nada aqui. Mas já disse. Mas já disse. Mas se falasse assim, já tinha dito. Ele é tosco. Não, pois é, mas você concorda que o que você acabou de falar é o mesmo conteúdo. Jack Motor vai pra... Tô nervoso hoje, cara. Mas, cara, você concorda que é o mesmo conteúdo? Você acabou de falar, é o mesmo conteúdo, só com forma diferente. Mas existe, tá bom, mas existe forma. Isso, mas daí você passou um gelzinho, você passou um KY, você passou um KY, você fez um carinho, você colocou só a cabecinha. A questão é que... Você não foi direto. Né? Mas você ouviu de fato que ele disse? Eu concordo com o Sônia. Assim, nós chegamos num ponto aqui que, assim, ele discorda da forma, eu também. Mas eu concordo com o conteúdo e o Sônia acabou de concordar com o conteúdo. Você acabou de concordar com o mesmo conteúdo que ele falou, só que de uma forma diferente. Você passou KY, você fez carinho. Cara, de novo, se a pessoa tem um CID e pode ter isenção, cara... Mas ninguém falou que é ilegal. Ninguém falou que é ilegal. Ninguém falou que é ilegal, Sônia. Ó, vamos lá. Quem tem que tirar o CID da lista não é o mas é claro que não. Claro que não. Mas aí, as pessoas não se manifestam sobre isso, o governo também não faz nada. Não, mas é claro que não é o cara que tem que tirar. Mas vamos lá, então. O que você faz pra mudar isso como pessoa com deficiência? Cara, assim, eu não tenho a solução. Eu tô falando, assim, que eu concordo com ele no conteúdo, eu não concordo na forma. Agora, eu acho o governador de São Paulo um puta de um cara tosco. Também acho. Entendeu? Também puta acho. de um cara babaca. Isso me irrita! Porque ele, por causa de problema político, ele não coloca ICMS igual o IPI. Pra mim, ele é tosco. Ele não é só tosco por isso, ele é tosco por um monte de outras coisas, mas eu concordo com você. Exatamente. Concordo com você. Então agora, esse cara é o principal tosco. Porque o outro é tosco porque não sabe falar e é presidente e não deveria trocar desse assunto. Porque, cara, a função dele é vender carro. Eu sei, mas ele tava sendo incitado a isso. Eu não vou deixar a lei dos jeitos porque é muito não sei o que. Cara, se tem gente comprando carro sem ter direito, com CID alterado, laudo alterado, não é culpa nossa, cara. Não é culpa nossa. Não é culpa nossa. Mas, ó, em nenhum momento. A lei tá na LBI, cara. Em nenhum momento. Mas é nossa responsabilidade. Em nenhum momento ele falou que a culpa é nossa, meu. Né, meu? Ele não falou isso. Se tem uma lei, não falou claramente, mas deixou no ar. Não deixou não. Pessoa com deficiência aqui funciona. Não deixou nada disso no ar, não. E vou te falar, Fernando, você sabe, Fernando, Renata e Lala, se tem uma lei da pessoa com deficiência que funciona há muitos anos, é a isenção de veículo. Não, concordo. Isso funciona, você vai lá, você tira, funciona e consegue. E vou te falar, é uma burocracia, tá? Não é assim, você vai na concessionária, calma aí que você tá falando. Que nada, Soninha, só mandar uma carta pro presidente. Gente, peraí. Pronto. Deixa eu falar uma coisa aqui. É importante que o ouvinte tenha em mente que a lei de isenção, ela não funciona
do mesmo jeito em todos os estados. O Sony está falando da altíssima burocracia do estado de São Paulo. Aqui no Goiás, por exemplo, não é tão burocrático assim. Existe burocracia? Existe. Mas não é tão complexo quanto o Sony fez parecer. É importante a gente falar esse tipo de coisa, porque quem está escutando pode achar assim que a lei funciona igualzinho em todo lugar. E não é, a gente já falou assim. Não é por causa do ICMS que é estadual, né? Não é por causa do ICMS que é estadual. Se for não IPI, é igual. Do ICMS. O IPI é igual lá. IPI é igual. IPI é federal, IPI então não tem como ser diferente. Não tem, a não ser que aí seja do modo assim, Zé, bota lá o IPI pra nós. Já botei aqui, meu filho. Não é assim, né? Tem uma burocracia do IPI, né? E também, assim, hoje existem várias empresas que você paga, o cara tirou IPI e ICMS pra você. Tem, mas a própria concessionária tem despachante, não tem lá? Que é de graça? Exatamente, a gente faz isso. Então. Isso daí. Tem isso aí. Então, assim, pra resumir, você não concorda na forma, eu também não. Você concorda no conteúdo e eu também. Então a gente concordou no final das contas. No final das contas, a gente Deu é tudo amigo, certo. né? Pede uma... liga... Você tem o iFood aí, pede uma pizza, vai. Uma fome. Deixa eu fazer um desabafo aqui. Mais um? Mais um. Porque às vezes eu recebo umas mensagens assim, nós precisamos lutar contra o óculos que fala. Nós precisamos entender que nós estamos ficando para trás. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu gostaria que alguém me respondesse. O que a Secretaria da Pessoa com Deficiência está fazendo, cara? Porque assim, eu não escuto nenhuma notícia, eu não vejo nenhum post, eu não vejo nenhum, assim, plano de governo, né? Eu não vejo nada da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu gostaria de entender aonde que tá essas pessoas, porque se vocês não quiserem fazer nada, tudo bem, mas deixa quem quer, né? Renatinha, coloca nós lá. Calabrini lá, põe nós, que a gente pode ter certeza que alguma coisa pra beneficiar nós vamos fazer, cara. Cara, mas aí eu vou fazer uma pergunta. Eles não fazem ou não tem força política pra fazer? Não sei, eu queria entender, cara. São as duas coisas. Eu queria alguém da secretaria aqui pra falar com a gente, cara, porque eu queria entender isso, funcionar exatamente esses pontos, porque, na minha opinião, sabe que a impressão que dá é que assim, existe tem pra ter. Pra inglês ver. Não dá assim, dá impressão mesmo. Entendeu? Então, assim, cara, né? Eu acho muito louco isso. Você falou uma coisa que também é polêmica, né? Assim, que um negócio que custa, sei lá, 20 mil reais, comprado por várias prefeituras, bibliotecas e os cambau A4. Exatamente. Onde é que tá a Secretaria da Pessoa com Deficiência? Onde é que tá a federal, a estadual, a municipal, os cambau, o caralhau? Onde é que tá essas pessoas pra falar, opa, peraí, não é bem assim, né? Isso não é bem assim, né? Não vamos alfabetizar as crianças com uma câmera no zóio, né? Vamos alfabetizar com braille. Isso é uma outra polêmica também. Agora, uma outra... Assim, cadê a secretaria pra falar quem pode e quem não pode comprar carro? Sim. Cadê a secretaria pra falar assim, peraí, olha aqui, tem uma lei pra isentar o imposto para as pessoas comprar tecnologia assistiva. A gente sabe que as tecnologias assistivas são caríssimas. São caras. Você tá falando de uma bengala aí que custa R$400, que dá um puta de um conforto. Tudo bem, é uma bengala que nem vende no Brasil. Mas poderia ser importada, né? Exatamente. Estão se discutindo aí, Soninho. Vamos deixar ou não a isenção de até $50 para brusinhas da Shine In, lá, sei lá como é que se fala essa jossa aí. Porra, poderia discutir se pode ter uma isenção de até $50, poderia ter uma isenção pra gente, pra importar essas coisas, né? A única solução que eu tenho pra isso é acabar com o deficiente no Brasil. Isso. Não. Bota no paredão e metralha todo mundo. Não, eu tenho certeza que Renatinha Fonseca vai concordar comigo. Tá preparada, Renatinha? Ai, meu Deus. Lá vem. Que medo. Você não vai cair da cadeira. Não, eu não tô sentada na cadeira, eu tô sentada na minha cama, tá? Não vou cair, não. Se eu cair, eu deito. Vai, fala. Tá frio, né, Renatinha? Tá frio, tá certo. Rapaz. A solução é o seguinte. Bote com carinho. Boa. Essa eu concordo. Essa eu concordo. Aí tá tudo resolvido.
Me bota de assessora ali, E ó. bota lá na secretaria da pessoa com deficiência e pronto, tá tudo resolvido. Exatamente. Tudo resolvido. Exatamente. Não me inclua nessa. Me inclua fora dessa, né? Me inclua fora dessa. Bom, é isso. Então, ouvintes, comentem, tá? Por hoje é isso. Comentem se vocês concordam com Scalabrini ou se vocês concordam com Polito, tá? Comentem aí. Apesar que a gente concordou no final, né? E se você quiser, põe aí, nós vamos pro fight. Music Blind. No gel. É isso aí. Valeu, ouvinte. Até a próxima. Obrigado pela Beijo. Até a próxima. Valeu. Abraço. Eu disse que ia ser divertido. Ah, eu quero fazer isso mais vezes. Em qualquer lugar você encontra como @papoacessível. Incrível!